Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 23 de outubro de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será a ressurreição de Moisés. O texto base para o nosso estudo, Judas capítulo 1, verso 9, que diz: Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: O Senhor te repreenda. Quando olhamos para o Antigo Testamento, a primeira pessoa que, pelo menos dentro do contexto do texto bíblico, foi ressuscitada a partir dos mortos, foi ninguém menos do que o próprio Moisés. Quando vamos para Deuteronômio, no capítulo 34, versos 5 a 7, a Bíblia vai mencionar que Moisés morreu aos 120 anos e que o próprio Senhor o sepultou numa das campinas próximos à região de Moabe. Não se sabe aonde foi esse lugar, e no livro Patriarcas e Profetas, Ellen White dá a entender que isso aconteceu para que o local do sepultamento de Moisés não se tornasse posteriormente um local de peregrinação, ou que as pessoas quisessem de alguma maneira tornar o local de morte de Moisés um local que pudesse até mesmo se tornar um local na cabeça das pessoas santificado ou coisa parecida. O fato é que o próprio Senhor o sepultou. Quem era esse Senhor? Quando olhamos, por exemplo, para o Evangelho de João, por 7 vezes, mostra Jesus Cristo se autodenominando o Eu Sou, o Yahweh, que vai aparecer lá em Êxodo, no capítulo 3, como tendo sido aquele que chamou o próprio Moisés do meio da sarça. Você deve se lembrar da história. E ele pergunta: Senhor, quando me perguntarem qual é o teu nome, nem isso eu sei. E o Senhor disse a ele: Eu sou o que sou. Diga ao povo: Eu sou, me enviou a vós. A palavra hebraica para isso, Yahweh, o nome eterno, traduzido como Jeová. Portanto, esse era ninguém menos do que o próprio Cristo pré-encarnado. E Jesus vai tomar para si esse mesmo nome, esse mesmo adjetivo, por pelo menos 7 vezes no Evangelho de João. Em algumas delas, as pessoas que o ouviram chegaram a pegarem pedras para apedrejá-lo, achando que ele estava cometendo um sacrilégio ao tomar para si a prerrogativa de se autodenominar Deus. Como vimos na semana passada, no texto de Daniel, capítulo 12, verso 1, o texto fala a respeito de Miguel, o grande príncipe, que se levantará em favor do seu povo. Nós já vimos que no contexto do livro de Daniel, Miguel é um dos nomes que denominam o próprio Cristo Jesus pré-encarnado, pelas mesmas razões que já apresentamos na semana passada. No livro de Daniel, em cada capítulo, Jesus é apresentado de uma determinada maneira. E no capítulo 12, ele é apresentado como Miguel, aquele que usa a armadura celestial para poder lutar em favor do seu povo. Em cada ocasião em que ele está lutando em favor do povo, no contexto da grande luta entre as forças do bem e do mal, ele é chamado de Miguel. Apocalipse 12 vai mencionar que a primeira batalha que aconteceu entre as forças do bem e do mal foi entre Miguel, o grande príncipe, e ao mesmo tempo o dragão, a velha cobra chamada Diabo e Satanás. Todas as vezes que ele se levanta para poder lutar em favor do seu povo, esse é o nome que ele utiliza. Sendo assim, o que sabemos é que aquele que havia sepultado Moisés por ocasião da sua morte foi ninguém menos do que o próprio Cristo pré-encarnado. É interessante que o capítulo 1, versículo 9 da carta de Judas vai mencionar que ele mesmo, o arcanjo Miguel, assim chamado ali, ele mesmo vem até onde o sepultamento havia acontecido algum tempo mais tarde, para contender com o diabo a respeito do corpo de Cristo Jesus. Comentando esse mesmo texto, Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, nas páginas 417 e 418, vai mencionar o seguinte: o próprio Cristo, com anjos que sepultaram Moisés, desceu do céu para chamar o santo que dormia. Pela primeira vez, Cristo estava prestes a dar vida aos mortos. Quando o príncipe da vida e os seres brilhantes se aproximavam da sepultura, Satanás ficou apreensivo com respeito à sua supremacia.
Cristo não se rebaixou a entrar em controvérsia com Satanás, mas Cristo remeteu tudo ao seu Pai, dizendo: o Senhor te repreenda. A ressurreição foi assegurada para sempre. Satanás foi despojado de sua presa. Os justos mortos voltariam a viver. Você pode imaginar essa cena? No decorrer da descrição feita por Ellen White, ela vai mencionar que quando Cristo Jesus vem se aproximando da sepultura, o inimigo se colocou diante dele, tentando, por assim dizer, impedir que ele fizesse aquilo que ele desconfiaria que ele faria. Até aquele presente momento, repito, não tinha havido ainda nenhuma situação de ressurreição. A morte ainda era o quinhão, ainda era a recompensa do pecado. A garantia de que o pecado ainda tinha a supremacia dentro do contexto da rebelião era que ninguém havia sido resgatado ainda da morte. Havia apenas uma profecia que tinha sido feita lá em Gênesis no capítulo 3, versículo 15, de que a velha cobra chamada Diabo e Satanás picaria o calcanhar de Cristo Jesus, que seria o descendente da mulher, mas que Cristo esmagaria a cabeça da velha cobra. Havia uma profecia no sentido de que Cristo venceria a rebelião e, por consequência, também venceria a morte. Mas até aquele momento ninguém tinha sido resgatado da morte. Ainda no livro Patriarcas e Profetas, Ellen White menciona que esse foi um dos temas, por exemplo, que intrigaram profundamente o próprio Enoque. A questão do estado das pessoas na morte. Que recompensa alguém poderia ter se a morte levava todas as pessoas, se ninguém conseguia escapar a ela? E quando ele teve uma visão a respeito da ressurreição dos mortos, por ocasião do retorno de Cristo Jesus, então sua fé se alicerçou no Senhor. Mas até aquele presente momento, eu repito, ninguém havia conseguido vencer a morte. Cristo Jesus, portanto, vem até onde Moisés havia estado morto, o inimigo se coloca diante dele e ele simplesmente coloca o inimigo para longe e, abrindo a sepultura, ressuscita o próprio Moisés. É interessante um detalhe que o texto aqui vai mencionar, que é exatamente o fato de que a contenda, a briga que o inimigo fez, foi por causa do corpo de Moisés. Por volta do 3º século, um indivíduo chamado Clemente de Alexandria, numa das suas obras, Homilias de Josué, que é um sermão baseado em Josué capítulo 2, verso 1, Clemente de Alexandria, ele já nessa altura, embebido pela própria filosofia grega, mencionou que por ocasião da morte de Moisés, 2 Moisés foram vistos, um vivo no espírito e o outro morto no corpo, um subindo ao céu com os anjos e o outro sepultado na terra. Não tem nada menos verdadeiro do que isso. Até porque o texto bíblico vai deixar claro que a disputa que aconteceu por ocasião da ressurreição de Moisés foi por causa do seu corpo. Moisés ainda não estava no céu com Cristo Jesus. Quando olhamos para o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 9, nós descobrimos que, por ocasião da transfiguração, Moisés e Elias vieram para conversar com Jesus. É claro, Elias havia sido levado ao céu sem ver a morte no carro de fogo. No caso de Moisés, Moisés havia sido ressuscitado dos mortos. Moisés, portanto, foi o primeiro indivíduo a ser resgatado da morte e a ir direto para o céu com o Senhor Jesus. Não foi o primeiro morador da Nova Jerusalém. O primeiro morador, com certeza, o primeiro indivíduo a ser arrebatado ao céu sem ver a morte, foi o próprio Enoque. Depois, o Moisés acabou sendo ressuscitado dos mortos. Posteriormente, Elias também foi resgatado da terra sem ver a morte. Mas o primeiro a ser ressuscitado dentre os mortos e ir viver com Cristo no céu foi ninguém menos do que o próprio Moisés. Moisés é, portanto, um símbolo daqueles que, mesmo passando pela experiência da morte, serão resgatados dela pelo Senhor Jesus. Assim como, no caso, tanto de Elias, como também de Enoque, que foram levados para o céu sem ver a morte, são um símbolo daqueles que passarão pela experiência dessa vida e serão resgatados da terra sem ver a morte. Eu espero ser representado pelo próprio Elias ou pelo próprio Enoque,
Mas se por acaso a morte bater na porta da minha casa, a certeza que eu posso ter é de que Moisés também representa aqueles que viverão com Cristo para sempre. Quando o nosso foco principal é essa vida curta que temos para poder viver aqui, quando a morte bate na nossa porta, nós ficamos completamente desesperados. Mas quando olhamos para a história de Moisés, percebemos que nem mesmo a morte pode conter na sepultura aqueles que pertencem ao Senhor. E isso deve nos levar a viver essa vida com responsabilidade e ao mesmo tempo com comprometimento com o Senhor. Não importa, talvez seja exatamente pensando nessas duas realidades, na realidade de Enoque e também de Elias, e na realidade do próprio Moisés, que o apóstolo Paulo escreveu as palavras de Romanos no capítulo 14, verso 8, quando ele disse: se vivemos para o Senhor, vivemos, mas se morremos para o Senhor, morremos, de sorte que quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Essa tem que ser a nossa grande certeza. Não importa aquilo que acontecerá conosco nessa vida, o que importa é que nossa vida esteja no lugar mais seguro, nas mãos do Senhor Jesus. Se por acaso tivermos a oportunidade de ver o céu se abrindo e Jesus voltando em poder e glória, nós seremos transformados num momento levados para poder viver com Ele, sem precisar ver a morte. Mas se por acaso a morte ceifar alguns de nós, nós podemos ter a certeza, mesma que Moisés teve, a certeza de que o Senhor nos tirará da sepultura. Essa é uma grande, mas uma grande esperança. Vamos orar pedindo a Deus para que essa esperança aqueça o nosso coração. Obrigado, Senhor, por Tua palavra e porque nela descobrimos que nem mesmo a morte pode conter os Seus filhos. Nos colocamos em Tuas mãos, pedindo que nos ajude a viver para o Senhor, quer vivamos ou morramos. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?